Imagina um jogador que aos 22 anos quebra recordes centenários, lidera artilharias com facilidade quase mecânica e assusta defesas inteiras apenas com sua presença em campo. Um atleta que parece ter sido criado em laboratório para fazer gols, com uma combinação quase perfeita de força, velocidade e frieza. Agora imagine que esse mesmo jogador é, de forma curiosa e até contraditória, alvo de constantes dúvidas, críticas e comparativos desfavoráveis. Esse é o paradoxo de Erling Haaland, porque um dos atacantes mais letais da atualidade ainda é visto por muitos como apenas mais um finalizador, porque mesmo com títulos, gols e impacto imediato, ele não é amplamente respeitado como deveria ser. Neste vídeo vamos mergulhar fundo nesse enigma moderno do futebol, analisando cada camada dessa percepção controversa. Prepare-se para entender o que está por trás do fenômeno Haaland e por que, mesmo sendo uma das figuras mais dominantes do futebol atual, ele ainda enfrenta resistência. Haaland não chegou ao topo por acaso. Desde a sua estreia no RB Salzburg, seus números sempre foram fora do comum. Em poucos meses ele marcou gols em quase todos os jogos da Champions League, tornando-se uma sensação imediata. Sua transferência para o Borussia Dortmund foi cercada de expectativas e ele não decepcionou. No clube alemão, Haaland foi um cometa. Em sua estreia marcou um hat-trick vindo do banco. Em cada temporada manteve uma média de gols absurda. Sua frieza diante do goleiro, sua leitura de espaço e sua capacidade de explosão nos primeiros metros o tornaram praticamente imparável. Mas ainda assim, as críticas começaram a surgir. Ele só sabe empurrar a bola para dentro? Só funciona em transições rápidas? Essas dúvidas se intensificaram quando ele chegou ao Manchester City. Muitos acreditavam que ele não conseguiria se adaptar ao futebol de posse de Pep Guardiola. Mas o resultado foi uma temporada histórica, mais de 50 gols em todas as competições, recordes quebrados na Premier League e atuações decisivas nas fases mais importantes. Ainda assim, a dúvida persistiu. Mesmo com todos os números a seu favor, surgiam vozes dizendo que ele era um robô sem alma, um goleador sem magia, um produto do sistema. Mas por que isso acontece? Por que um jogador com tantos méritos é alvo de dúvidas? Parte da resposta pode estar em seu estilo de jogo. Haaland é direto, objetivo e eficaz. Não faz firula, não busca o drible pela beleza, não tem aquele estilo plástico que atrai olhares. Para muitos torcedores, o futebol ainda é arte, improviso e malandragem. E Haaland representa o oposto disso. Ele é a precisão cirúrgica, a execução sem enfeite. Também há a questão da sua personalidade. Fora de campo, Haaland é reservado, quase introspectivo, não se envolve em polêmicas, não busca os holofotes, ele não é carismático como Neymar, nem midiático como Cristiano Ronaldo. Isso faz com que ele passe quase despercebido para quem não acompanha os números de perto. Comparar Haaland com outros craques do passado e do presente é inevitável, mas muitas vezes essas comparações são injustas. Enquanto Messi e Ronaldo são vistos como jogadores completos, Haaland ainda é taxado como limitado. Mas o que isso realmente significa? Bom, vamos analisar. Lewandowski também é um centroavante clássico, com uma pegada técnica mais refinada. Ibrahimovic tinha um repertório de jogadas mais vistoso, mas ambos também enfrentaram dúvidas até alcançar o status de lendas. Haaland, por sua vez, está apenas no início da sua carreira e já coleciona feitos que muitos levaram décadas para conquistar. O problema talvez esteja no tempo. Haaland ainda não teve uma Copa do Mundo, não tem uma Euro, ainda não fez gol em final de Champions. Esses são os momentos que cravam o jogador na memória coletiva, e é isso que muitos esperam para conceder o respeito definitivo. Outro ponto importante é o contexto onde ele está inserido. O Manchester City é um time altamente estruturado com uma filosofia tática muito clara. Guardiola cria um ecossistema onde todos sabem exatamente o que fazer. Nesse sistema é natural que um atacante com umas características de Haaland brilhe, mas não é qualquer um que consegue se adaptar a esse estilo de jogo. Grandes nomes passaram por Pep e não conseguiram render. Haaland conseguiu. Ele moldou seu estilo para encaixar na engrenagem e, ao mesmo tempo, manteve sua identidade. Isso também exige reconhecimento, porque jogar bem em um time coletivo não é apenas receber a bola limpa, é saber se movimentar, abrir espaços, entender os timings das jogadas, e isso Haaland faz com maestria.
Haaland carrega um peso que poucos suportariam, o de ser visto como o novo grande nome do futebol mundial. E com isso, qualquer atuação mediana vira uma decepção. A mídia quer que ele seja decisivo em todos os jogos, que marque em todas as finais, que lidere seu país a títulos, mas a realidade é diferente. Ele ainda está amadurecendo, mas ainda comete erros. Tem jogos apagados, sente o peso da responsabilidade, mas já mostrou muito mais do que muitos consagrados mostraram na mesma idade. Haaland já é protagonista. Então o que falta? Talvez tempo. Talvez um título com a seleção norueguesa, talvez um gol antológico em uma final de Champions, mas talvez, mais do que isso, o que falte seja mudarmos nossa forma de olhar para o futebol. Nem todo craque precisa ser completo, nem todo herói precisa ser carismático. Respeitar Haaland é respeitar a eficiência, a objetividade e o gol puro. É entender que ele não precisa ser o showman, ele quer ser letal. E isso por si só é digno de admiração. O paradoxo é real, mas talvez a solução seja simples: parar de esperar que todos sejam iguais, celebrar as diferenças, os estilos, as especialidades, e entender que sim, o futebol também é sobre gols, sobre decisões, sobre quem coloca a bola na rede. E você, o que acha? Haaland é injustiçado ou ainda precisa provar algo a mais? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E se quiser continuar nesse universo de análises profundas sobre o futebol, confere o próximo vídeo aqui ao lado, a gente se vê lá.